Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 12 de março de 2025, nosso devocional diário está em Hebreus, capítulo de número 7. Melquisedeque já foi citado por outras duas vezes em outros dois capítulos anteriores, e agora nós vamos entender bem o que o autor aos Hebreus queria dizer sobre isso. Veja o que dizem os primeiros 3 versículos deste capítulo. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja que o autor está falando acerca de Melquisedeque, que, como já disse, é citado lá no livro de Gênesis, livro da criação, falando sobre o encontro dele com Abraão, depois de Abraão ter vencido uma batalha, e Abraão deu o dízimo de tudo ali para Melquisedeque. Esse princípio do dízimo aqui, inclusive, vai ser muito bem trabalhado. Veja que o versículo 4 vai repetir que o patriarca Abraão deu o dízimo aos despojos, e no versículo número 7 diz, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, nós vamos ver que Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Abraão dá os dízimos ali daquelas despojos de guerra a Melquisedeque, e fica muito claro aqui que Melquisedeque é maior que Abraão por causa disso. É interessante porque Abraão é o pai dos judeus, é o pai dos hebreus, é o pai dos israelitas, ele é o pai de todos. E é interessante também que o autor aqui aos Hebreus vai falar algo muito legal aqui no versículo 9, dizendo, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que até Levi, ou seja, a tribo de Levi é aquela que recebia os dízimos dos israelitas. Levi, ele e a sua descendência não receberam uma tribo. Se você olhar nas listas ou nos mapas, não vai ver uma tribo de Levi. Levi foi escolhido para ser sacerdote, e esse sacerdócio dele era um sacerdócio que foi imposto por Deus, foi dado por Deus ali através de Arão, como nós já vimos no capítulo passado. Mas esse próprio Levi, através de Abraão, porque Abraão era ali o tetravô. Abraão era pai de Isaac, avô de Jacó e bisavô ali de Levi. Então, como bisavô de Levi, ele deu os dízimos, então Levi estava nele ali de alguma maneira. É isso que o autor está dizendo. Então, o próprio Levi, os da tribo de Levi, os sacerdotes que tinham sido instituídos, eles mesmos deram o dízimo ali a Melquisedeque. Então, não temos como não entender que Melquisedeque era maior do que todos esses. Isso que ele vai explicar no versículo 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ele está dizendo que Jesus não foi chamado segundo a ordem de Arão. Se esse sacerdócio aqui fosse perfeito, se fosse um sacerdócio que não precisasse de sucessor, para que levantaria esse outro? Até porque Jesus era da tribo de Judá, mas agora ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 16 diz que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa interessante os argumentos que esse autor aos Hebreus está usando aqui. Ele está deixando muito claro que Jesus é um sacerdote não da ordem arâmica, ou seja, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque era maior que o próprio Abraão, ou seja, Jesus está acima disso tudo. E Jesus veio para estabelecer uma aliança maior, diz o versículo 22, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Por quê? Versículo 24, permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo. Os sacerdotes morriam e eram substituídos. Jesus tem um sacerdócio perpétuo, sacerdócio eterno. Portanto, sendo assim, diz o versículo 25, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo
fazendo por nós eternamente. Ele que nos salva, ele que nos traz para ele. Então, o versículo 7 aqui, antes de encerrar, ele diz que não necessitasse, como seus sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios por ele mesmo, pelo povo, mas Jesus, ele se ofereceu, trazendo assim salvação a todos que se achegam a ele. Então, que nós nos acheguemos ao sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, que se fez o próprio sacrifício para a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida sempre, seja sempre com Cristo, e a paz do Senhor.